Olá, o meu nome é Camila e junto da Luana, o Renan Ribeiro, o Alexandre Persequilo e a Mariela Bucci, nós buscamos responder a pergunta: qual é o peso dos pequenos mamíferos na pesquisa científica? Uma análise das espécies do SALVE. Dentro da pesquisa científica, há diversos padrões e vieses, e um deles é de que os animais de grande porte são mais estudados que animais de pequeno porte. E nesse cenário, os pequenos mamíferos, como os roedores e os marsupiais, apresentam uma quantidade significativa de espécies categorizadas como DD, ou dados insuficientes. E o que são espécies DD? Espécies DD são aquelas que não possuem os conhecimentos, informações e estudos suficientes para classificá-las de outra forma, mas que, apesar disso, sabemos que existem fortes indícios de ameaça sobre elas. Os roedores compõem o grupo de mamíferos mais numeroso avaliado pelo SENAP e é também o que possui mais espécies DD. Para os marsupiais, 12% de suas espécies são categorizadas dentro desta categoria. Tendo isso em vista, o objetivo do meu estudo foi verificar a relação para os pequenos mamíferos entre a sua massa corpórea e a quantidade de estudos produzidos para a espécie. Ou seja, a gente está querendo saber se quanto maior a massa corpórea, maior a quantidade de estudo, ou o contrário. Como metodologia, nós utilizamos as fichas das espécies cadastradas no SALVE, que é o Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade, e contabilizamos as referências científicas dos campos importantes para a avaliação do risco de extinção das espécies. Para os marsupiais, foram avaliadas todas as 63 espécies, enquanto que para os roedores, devido ao grande número de fichas, 263, foram sorteadas 89 espécies. Os campos de onde foram contabilizadas as referências foram classificação taxonômica, distribuição, história natural, população, ameaças e conservação, e os dados de massa corpórea foram retirados da literatura científica, em especial desses dois artigos. A análise dos dados foi feita no software RStudio e foi preciso aplicar a transformação logarítmica tanto para os dados de massa corpórea como para os dados de referências científicas, para que fossem normalizados e pudéssemos aplicar o teste de correlação de Pearson, que nos forneceu o índice de correlação para as variáveis. Então, como resultado desse teste, nós obtivemos um p-valor menor que 0,05, mostrando que há uma diferença significativa entre os dados. No entanto, o R igual a 0,21 nos diz que há uma baixa correlação entre os dados de log de massa corpórea e log das referências, o que é representado por esse gráfico de dispersão de pontos, no qual não observamos um padrão claro de correlação. Para o log de massa corpórea, nós obtivemos uma média de 2,12 e um desvio padrão de 0,68. Enquanto que para o log de referências científicas, tivemos uma média de 0,95 e um desvio padrão de 0,31. Bom, então para o resultado de baixa correlação entre os dados de massa corpórea e quantidade de estudos, nós levantamos duas hipóteses. A primeira é devido à base de dados das referências científicas ser o SALVE, porque ele representa o esforço uniforme do ICMBio de levantar dados para a aplicação dos critérios de categorização das espécies e, portanto, pode não refletir o cenário da pesquisa científica. A outra hipótese é de que os roedores e marsupiais são mamíferos com baixa amplitude de massa corpórea, ou seja, compõem grupos de peso muito uniformes e com base em baixo desvio padrão, e por isso não poderíamos verificar a correlação de massa e quantidade de estudos para esses grupos. Assim, não foi verificado o padrão da influência do peso dentro dos pequenos mamíferos. No entanto, há um número expressivo de espécies DD para roedores e marsupiais, e mais estudos são necessários para conseguirmos informações que são precisas para a aplicação do método de categorias e critérios para essas espécies, o que, em caso das espécies que seriam classificadas como ameaçadas, implicaria em esforço de conservação. Essas foram as minhas referências usadas no trabalho e muito obrigada pela atenção.